Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A essa altura, vocês já devem ter tido contato com a notícia de que o Supremo Tribunal Federal está julgando em repercussão geral um caso que decide se o Poder Judiciário pode anular uma decisão que foi tomada pelo Tribunal do Júri, inocentando um acusado em contrariedade às provas que são fornecidas dentro de um processo, ou seja, dentro de um processo é comprovado, o acusado é o autor do crime e ainda assim o tribunal do júri venha a inocentar, absolver aquela pessoa acusada, evitando que ela venha a pagar por aqueles crimes, né, que praticou. O que vem a ser o tribunal do júri? O tribunal do júri é uma ideia bem interessante do nosso direito e de outros direitos também mundo afora, que é a ideia de que um acusado pode ser julgado por aqueles que são considerados seus pares, ou seja, por aquelas pessoas comuns da sociedade e não diretamente por juízes. É a ideia de que é possível retirar um pouco a parte técnica do direito e submeter determinados casos ao julgamento mais próximo da sociedade. Então, o tribunal do júri é o que? Ele é formado por pessoas selecionadas, convocadas da sociedade, que não são juízes, que não são ou não precisam ser pessoas formadas em direito. Essas pessoas são selecionadas, são convocadas, cada um dos jurados vai formar num grupo, então, um júri que vai decidir sobre aquela causa, decidir basicamente se aquela pessoa deve ser condenada ou deve ser absolvida. E quais são os tipos de crimes que o tribunal do júri julga, né, aqui no Brasil? Né? São aqueles crimes que são os chamados crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes que foram praticados intencionalmente contra a vida. Por exemplo, homicídio. Quando alguém mata outra pessoa, então esse crime, se foi praticado de maneira intencional, portanto dolosa, e é contra a vida, ele pode ser submetido, né, a princípio será submetido ao tribunal do júri. Essa é a competência do tribunal do júri. E o tribunal do júri trabalha com algumas prerrogativas, né? São várias, na verdade, mas eu gostaria de citar duas que são importantes para a análise desta situação aqui. A primeira delas é a soberania dos seus vereditos. Por via de regra, as decisões que são tomadas no tribunal do júri, pelo tribunal do júri, são soberanas, devem prevalecer. É claro que existem situações, e o Código de Processo Penal prevê isso, em que a decisão do tribunal do júri pode ser anulada. O Poder Judiciário pode anular aquela decisão e pode constituir um novo júri para julgar o caso, em especial quando as decisões que são tomadas são manifestamente contrárias às provas dos autos. O segundo princípio é da íntima convicção. O jurado, quando ele absolve alguém ou condena, ele não precisa justificar aquela decisão. É diferente de quando um juiz de direito julga um caso, que ele trabalha com um princípio da livre convicção racional. Ou seja, o juiz é livre para decidir, para se convencer, para formar sua convicção com base nas provas que são apresentadas, mas ele precisa justificar o porquê ele está tomando esta ou aquela decisão, condenando ou inocentando, com base nas provas. O jurado não precisa fazer isso. O jurado simplesmente vai dizer se o réu deve ser condenado ou se deve ser absolvido, e ele não tem a necessidade, até porque seria um contrassenso, de justificar, especialmente tecnicamente, né? Isso seria um contrassenso, justificar tecnicamente aquela decisão. Basta que ele esteja intimamente convencido, esteja agindo conforme a sua consciência. Basicamente é isso. Então são esses dois princípios, da íntima convicção e da soberania dos vereditos, tá certo? Por que tudo isso é importante? Porque o que basicamente um jurado vai precisar decidir, ou um júri vai precisar decidir, entre outras coisas, mas na essência é o quê? Se houve um crime, se eles estão convencidos de que um crime foi praticado pelas provas que são apresentadas no processo. 2, se o acusado é o autor do crime.
Então, no direito a gente vai chamar isso de materialidade e autoria. Então, respondendo essas duas coisas, a terceira coisa é se aquele acusado deve ser absolvido ou, contrário sensu, se deve ser condenado. Então, entre tudo, são essas três coisas que deve responder. Houve crime? O acusado é o autor do crime? Ele deve ser condenado? E o júri faz isso com base nesses dois princípios que eu falei. Soberania dos vereditos, em regra, o que o júri decide deve ser respeitado, e a íntima convicção, não preciso justificar, certo? Agora, o que o STF está decidindo, né, nesse caso que vai ter repercussão geral? Se um júri, entendendo que houve o crime, entendendo que o acusado foi o autor do crime, se pode, mesmo reconhecendo esses dois elementos, vir a inocentar o acusado, absolver aquele acusado. Então, note que nós estamos diante de uma situação muito delicada aqui, né? Pelo seguinte, porque uma ideia que o tribunal do júri tem como um pressuposto é de afastar a parte altamente técnica do direito e permitir um julgamento pelos pares, né? Um julgamento que tem um pouco a ver com o que a sociedade pensa que é justo ou injusto. E aí, nesses princípios, especialmente da íntima convicção, um júri pode decidir que mesmo que aquele autor tenha praticado certo crime, não seria justo que ele fosse condenado, porque aquele crime praticado pode estar justificado por uma série de outras circunstâncias, não é? Que no senso comum, naquilo que a sociedade entende, não seria justo condenar aquele acusado, embora se reconheça que ele tenha praticado o crime, embora se reconheça que o crime existiu e que foi intencional contra a vida. O problema é o seguinte: se nesses casos o Supremo Tribunal Federal compreender que deve prevalecer a soberania do veredito, que o júri é soberano para decidir isso, a pergunta é, não estaria o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, dando um aval para a prática da justiça com as próprias mãos, para a prática da vingança? Por outro lado, se decidir que nessas circunstâncias, embora a decisão do júri tenha sido dada de forma consciente, deve ser anulada a decisão, não estaria o Poder Judiciário interferindo na soberania do veredito do júri, nessa ideia de que a sociedade decide nesses casos, num julgamento pelos próprios pares, não estaria, portanto, forçando uma condenação quando o princípio da inocência, da presunção de inocência, e mesmo que não seja da presunção de inocência, o princípio de que o devido processo legal que prevê, nesses casos, a atuação do júri, precisa ser seguido, que uma condenação só poderia vir a existir se, enfim, obedecesse a esses princípios, né? Então veja que é uma situação bem delicada, e tudo isso está sendo decidido neste processo, né, que vai ter repercussão geral, em que o STF vai decidir essa questão. Mas é uma questão bem delicada mesmo, né, porque se de um lado interfere com a soberania do júri, né, do tribunal do júri, se interfere com a livre ou com a íntima convicção do jurado, por outro lado, permitir simplesmente que um júri, né, que muitas vezes, como a gente sabe, motivada que é a sociedade por um desejo de vingança, por um senso comum de que sim, deve ser feita a justiça com as próprias mãos, não estaria, nesse caso, o STF dando uma chancela aí, dizendo que, olha, mesmo que alguém tenha praticado um crime aí sabidamente foi o autor do crime e o fez, né, por vingança ou qualquer coisa assim, é possível que ele seja inocentado, então isso é uma questão bem delicada mesmo. Eu gostaria de ouvir aqui qual é a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse tema, e vamos aguardar qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante a isso, tá certo? Um grande abraço, nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau, meus amigos.